Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acabe. Ali, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para abrirem imediatamente a porta, logo que ele bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar, na hora em que menos esperardes. Então Pedro lhe disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, momento da atenção de todos para meditarmos a palavra de Deus neste 19º domingo do tempo comum, marcado pela cor verde, cujo tema é o reino dos céus, sempre assim. A cada celebração eucarística, a cada missa dentro do tempo comum, querido povo de Deus, é como se a missa, a palavra de Deus, a Eucaristia e todos nós que aqui viemos, fôssemos nos preparando para alcançar o reino dos céus. Assim, cada celebração traz para nós uma temática diferente, mesmo sendo o tempo comum marcado pela esperança da vida eterna, o reino dos céus. É como se a missa fosse nos dando as dicas de como alcançar este reino. Hoje, a celebração nos pede a fé, ou seja, a capacidade de crer, de acreditar, mas ainda a observância, ficar atentos, aguardando este dia glorioso e bendito, o dia da salvação, o dia em que entraremos no reino dos céus. Assim, o autor sagrado do livro da sabedoria adverte a todos dizendo que a noite gloriosa foi revelada em nossos corações. O que ele está dizendo? Que todos nós já sabemos que um dia seremos salvos. Nós é que temos que fazer a nossa parte para alcançar este dia glorioso e bendito.
Foi revelado a nós, foi revelado ao povo antigo, foi revelado ao povo de Israel no passado. E agora o que Deus quer que nós nos preparemos pela fé e pela observância ali dos dias, preparando a sua vida pela oração, pela penitência, pela palavra de Deus, pela Sagrada Eucaristia, convivendo bem uns com os outros, amando a sua família, respeitando os pais, sabendo amar uns aos outros. Então é como se a liturgia, a palavra de Deus, toda a igreja, todas as celebrações, a sua vida de fé, estivesse te preparando para que um dia você alcance o dia da salvação, o reino dos céus, o dia da ressurreição. Então nós estamos sendo aqui, vamos dizer, educados na fé, estamos nos educando na fé para que neste caminho de conversão e vocação alcancemos um dia a salvação. Resultado, o autor sagrado agora da carta aos Hebreus era o povo antigo, o povo de Israel, o povo de Abraão, o povo judeu. Resultado, eles receberam por primeiro esta promessa. A promessa de Deus foi revelada primeiramente ali em Abraão, que é o primeiro dos patriarcas. Abraão gerou Isaque, eu contava aqui outro dia a história, o nome significa filho do sorriso. E Isaque gerou filhos gêmeos, 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó depois mudou de nome e passou a se chamar Israel. E dele veio as 12 tribos de Israel, que formou todo o povo antigo da antiga aliança, mas todos receberam a mesma promessa. Assim como em Jesus Cristo, nós também recebemos a mesma promessa. Qual que é a promessa de Deus? A promessa de salvação. Se nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós em sua promessa. Deus não vai quebrar a sua promessa. A promessa que ele fez é uma promessa eterna de salvação para aqueles que creem. Então o autor sagrado agora da carta aos Hebreus está recordando esta trajetória, que Deus revelou a sua promessa ao povo antigo, em Abraão. Abraão gerou o filho que iria dar a descendência ao povo de Deus, em Esaú e em Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, do qual deu descendência ao povo de Deus. Mas olha o que o autor sagrado vai dizer. Todos morreram e não viram o dia da salvação. Mas lá do alto, lá do céu, lá de onde eles estão, eles puderam vislumbrar o dia glorioso e bendito da salvação. O que é que o autor sagrado está dizendo agora? Qual é o nosso dia da salvação? É o dia da ressurreição de Jesus. Então nós agora recebemos, agora o autor sagrado começa a falar desse povo novo, ele falou do antigo povo, agora está falando do povo novo. E ele vai dizer então, que este povo novo recebe a mesma promessa em Jesus Cristo, porque ele, agora Jesus Cristo, faz cumprir plenamente a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Salvar o seu povo. Como é que Deus vai salvar o povo? Pela ressurreição. Quem é o primeiro a ressuscitar? Jesus Cristo. Então nós seguimos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou num domingo de Páscoa, e assim todo domingo, que é o primeiro dia da semana, é para nós o dia de festejarmos, celebrarmos, fazer memória desta salvação que Cristo nos alcançou. Poderíamos dizer assim, é o já e o ainda não na história. Já porque Cristo já ressuscitou, a ressurreição é uma certeza, você tem que acreditar nessa ressurreição. Ainda não, porque ainda não chegou a nossa vez de ressuscitarmos e sermos salvos, vai ser no último dia, no dia em que Deus escolher, que nós não sabemos o dia e a hora, e Deus então vai nos ressuscitar, nos garantir a salvação, a entrada no reino dos céus, assim como garantiu para Jesus. Então o que o autor sagrado da carta aos Hebreus vai fazer agora? Ele vai resolver as duas questões. Se o povo antigo não viu a ressurreição, o dia da salvação, ele vai dizer, olha, mas assim como Abraão quis, por obediência a Deus, sacrificar Isaque, foi ali uma prova de vida que ele tinha que prestar a Deus, ali Abraão já acreditava na ressurreição, final da segunda leitura de hoje. Ele está dizendo que Deus revelou também a Abraão esse dom da salvação que foi revelado a nós em Jesus Cristo, a capacidade da ressurreição. Deus nos dá uma vida que se torna eterna. Deus então não é o Deus da morte, Deus é o Deus da vida eterna. Ele nos concede esta vida terrena, mas nos alcança no céu a vida eterna, no seu reino. Resultado, então Jesus agora no Evangelho de hoje, segundo Lucas,
Ele vai se dirigir aos apóstolos e também a nós todos, e ele vai dizer, ó, coragem, acredite, pequeno rebanho. Então ele está preparando ali os seus apóstolos e todo o povo para este caminho de salvação. É como se ele estivesse pedindo fé. Vamos acreditar, vamos ser perseverantes na fé. Assim como nos disse a primeira e a segunda leitura, o elemento da fé nos faz alcançar o reino dos céus. Mas Jesus agora vai nos pedir esta perseverança, e nesta perseverança de fé, ficarmos atentos e vigilantes. Não é que Jesus está nos pedindo para rezar 24 horas, não. Mas Ele está nos pedindo para sermos pessoas de fé todos os dias de nossa vida, durante 24 horas. É isso que Ele está nos pedindo. Não é só rezar, rezar e rezar, ficar de joelho o dia inteiro. Não é isso. Mas fé é a sua capacidade de acreditar. Você tem que ser capaz de fazer isso todos os dias de sua vida. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus irá voltar. E aí você pode imaginar assim, mas eu vou ter fé só para ir à missa lá no Rosário, uma vez por semana no domingo e só 1 hora por semana. Mas e se Jesus voltar durante a semana? Como é que você vai fazer com a sua salvação? Toda vez que o Padre Querol lê esse evangelho, eu me recordo da experiência de um padre amigo meu, não vou expô-lo nem a funcionária dele. Os padres, após a última missa de domingo, começa a folga dos padres. A folga dura de segunda-feira até terça-feira, a hora do almoço, mais ou menos assim. Então os padres vão para suas casas, casas dos seus amigos, dos seus pais, ou eles vão viajar. É dia de folga, é dia de lazer do padre segunda-feira até terça na hora do almoço. Assim como vocês têm a metade do sábado e o dia de domingo. Resultado, esse padre amigo meu, ele viajou, foi para a casa dos pais dele. Mas aí surgiu um imprevisto na casa paroquial e ele teve que voltar. Ele voltou mais cedo, ele voltou na segunda-feira, por volta ali, depois do almoço. Ele teve que voltar para casa. E quando ele chegou em casa, a situação é meio engraçada, quando ele chegou em casa, o que ele depara? Ele depara com a funcionária da casa paroquial, deitada no sofá, debaixo do edredom, assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Olha que situação agora, né? Inusitada, né? Então, por que o padre está contando isso? Porque nós também não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E se Jesus volta de tarde e você está lá deitado, debaixo de edredom, assistindo Vale a Pena Ver de Novo? Como é que vai ficar a sua fé e a sua salvação? Então nós temos que estar atentos e vigilantes na fé, porque nós não sabemos o dia e a hora. Vai que Jesus volta no dia que você brigou com a sua esposa, no dia que você está de mal com seus amigos, no dia que você ficou revoltado lá, #revoltado com seus pais. Vai que vocês aqui, jovens e adolescentes, Jesus volta e você diz, hoje eu não quero ir na igreja não, estou de preguicinha. E como é que vai ficar a sua salvação? Então o que Jesus está nos alertando é justamente isso. Ele está nos alertando para que nós tenhamos uma fé que seja vigilante. E como é que nós iremos nos preparar? Jesus já deu a dica no meio do evangelho. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Está aí no meio do evangelho de hoje. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Lembra que no encerramento, no domingo passado, os jovens estavam aqui, e eu trouxe para eles um baú de tesouros. E diz, olha, aqui dentro tem um que é precioso demais, e ele é único. A vida de todos nós é um tesouro precioso para Deus. E onde está as nossas vidas, ali está Deus. Onde está a sua vida, você está vigilante na oração. Seja lá no seu trabalho, seja no seu lazer, na sua casa, aqui dentro da igreja. Deus tem que estar presente na sua vida, porque é assim que você irá reconhecê-lo quando Jesus voltar. E cada celebração do tempo comum vai nos ajudando pela palavra de Deus, pela Sagrada Eucaristia consagrada no altar, pela fé, pela misericórdia, pela acolhida, pelo perdão, todos os temas que nós estamos falando aqui em todas as missas, a celebração vai te ajudando a encontrar este dia glorioso e bendito, o dia da salvação. Mas é preciso que você esteja vigilante, porque Deus vai querer saber o que é que vocês fizeram desta caminhada, desta vida de fé, desse estar vigilante. E aí é onde Jesus conta a parábola, dizendo que feliz aqueles que, quando ele voltar, encontrarão todos aqui de prontidão. Ele vai comparar com o patrão que vai a uma festa de casamento, e ele volta lá pela meia-noite, 3 da madrugada, e os seus funcionários estão aguardando. O próprio patrão vai ali cingir-se, ou seja, preparar, e começar a servir os seus empregados. Jesus está falando dele mesmo. Quando ele voltar, ele vai nos encontrar vigilantes e ele mesmo vai começar a nos servir. O que Jesus vai nos servir?
a salvação, a vida eterna, o reino dos céus. Aí então Pedro pergunta: mas Senhor, e agora, como é que nós iremos fazer? O Senhor está contando esta parábola para nós ou para todos? Aí Jesus vai dizer: olha, a quem o Senhor vai confiar a administração dos seus bens? E aí então nós sabemos que Jesus vai confiar a todos nós a administração dos seus bens, porque Ele agora vai encerrar o Evangelho dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que Jesus então se torna muito em nossas vidas? O muito que nós esperamos é a salvação, ao reino dos céus. Mas até alcançarmos este reino dos céus e esta salvação, nós teremos que cuidar deste reino aqui. Vai ser função nossa anunciar este reino, vai ser função nossa caminhar dentro da proposta deste reino. E este muito que Deus nos oferece é o que Ele irá nos cobrar. Por exemplo, aqui só tem um padre aqui presente na igreja hoje. Eu serei cobrado da minha postura de padre. Você que é pai e mãe, você será cobrado da sua postura de pai e mãe. O padre não tem filhos, então Deus não vai me cobrar ter filhos. Você que é casado, você que é casada, tem lá a sua esposa e o seu esposo, ainda que não tenham filhos. Vocês serão cobrados de acordo com o sacramento que vocês receberam, o sacramento do matrimônio. Aos que estiverem solteiros, vocês serão cobrados da fé de vocês de acordo com a sua caminhada aí, isoladamente. Então o que é que Jesus está dizendo? Cada um recebeu uma justa medida, e cada um que recebeu essa medida vai ser cobrado de acordo do que recebeu, porque a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. E olha que tem pessoas que têm até 3, 4, 5 cargos na igreja. Você será cobrado pelos todos os seus 5 cargos na igreja. Olha que tem gente aí que já é pai, que já é avô e já é bisavô. Você vai ser cobrado de acordo com o que você ofereceu para a sua família. Olha que tem uns aí que tem 2, 3, 4 irmãos. Você vai ser cobrado aí da sua caminhada com os seus irmãos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E é claro que Deus é justo, Ele vai te cobrar apenas aquilo que Ele te ofereceu. Deus não vai te cobrar algo que você não exerceu, aquilo que Ele não te ofereceu. Assim vai ser a nossa vocação. Dentro deste mês de agosto, hoje nós celebramos a vocação sacerdotal, próximo domingo vocação da família, depois os religiosos e as religiosas, e depois todas as vocações presentes aqui na igreja, aqui na paróquia, na diocese, no mundo inteiro. Cada um recebe os seus dons, a sua vocação, o seu estar a serviço um do outro, e é assim que Deus nos chama. A palavra vocação significa chamado. Cada um de nós será chamado então a se colocar a serviço um do outro com as suas diversas formas. Alguns foram chamados para serem ministros da Eucaristia, outros ministros da palavra, outros foram chamados para cantar a liturgia, outros foram chamados para serem coroinhas e acólitos, outros foram chamados a pertencer ao grupo de jovens, outros foram chamados às demais pastorais, movimentos, grupos, ministérios, às comunidades. Toda vocação é um serviço ao outro, que Deus nos chama para nos colocar a serviço um do outro. E celebrando hoje a vocação sacerdotal, nós rezamos ainda pelo bispo Dom José Aristeu e pelo Papa Francisco. Os quadros deles estão aqui. Nós estamos rezando por eles esta semana e esse final de semana todo, para recordar que Deus chama dentre o povo homens e também mulheres que se consagram ao próprio Deus para fazer chegar a todos os sacramentos, para fazer chegar a todos a mensagem da palavra de Deus, para fazer chegar a todos a Sagrada Eucaristia, sinal de salvação. Amado povo de Deus, peçamos sempre ao próprio Deus que inspire a todos nós santas e abençoadas vocações, para que não nos falte o anúncio do reino dos céus, o anúncio do Evangelho, e não nos falte a Eucaristia a cada dia, e que não nos falte fé para alcançarmos um dia o reino dos céus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,